Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Se você está acompanhando, nós demos uma breve pausa para pensarmos, refletirmos, ver como nós estávamos abordando a nossa leitura e retornamos agora e vamos aí continuar a nossa série. Bom, tínhamos parado no livro de Esdras. Nós terminamos o livro de Esdras no último episódio e agora nós vamos fazer uma reflexão antes de entrar no livro de Neemias. Deixa eu só confirmar para ver se é isso mesmo. Neemias, exatamente. Então vamos lá. O que o livro de Esdras fala? Ele fala bastante sobre a reconstrução do templo, de diversas coisas dos judeus, mesmo nos momentos difíceis e nas adversidades, mesmo com reis querendo barrar essa construção. E teve aí esse prosseguimento para a construção e também explica o retorno dos prisioneiros que estavam na Babilônia. Só que aí acontecem muitas coisas na leitura que eles têm que abandonar algumas coisas, deixar de fazer outras. E o que nós podemos perceber? Que na Bíblia é necessário ter uma leitura entre linhas, né? Entendendo o significado das lições apresentadas na história, para compreendermos como nós podemos aplicar no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, por isso, fica a você a sugestão: leia a Bíblia. Outra pessoa ler por você, te passar a mensagem, é legal? É legal, você vai ter uma outra compreensão. Agora, pensa só comigo. Só você sabe das suas necessidades. Legal. Só você vive a sua vida. Legal. Só você sabe o que você precisa. Legal. Só você entende as coisas da maneira que você entende, ou seja, você entende as coisas de uma maneira única. Então, por que apenas outras pessoas lerem por você e não você ler por você? Porque sempre pensa assim: o que você entende de uma palavra, uma pessoa vai entender de outra. É tipo uma coisa assim, ó. Pensa na palavra laranja. O que veio na sua cabeça? Veio uma fruta, veio a cor, veio um quadro, veio uma árvore. É uma única palavra com infinitos significados. Agora imagina a Bíblia, que são infinitas palavras, infinitas não, né? Um monte de palavras, um monte de significados. Então fica a nossa recomendação aí para você ler a Bíblia por si mesmo. Tudo bem? Claro, acompanha a gente aqui. Se você está gostando, esse vídeo está te ajudando, você está despertando um interesse maior por ler e entender a Bíblia, deixa seu like aí pra gente, para entregar para mais pessoas. Deixa suas reflexões, se possível, nos comentários e alavanca nosso canal, curte o canal, para mais pessoas também se interessarem, porque o objetivo aqui é levar a palavra do nosso manual de vida, que é a Bíblia, o manual do fabricante. Então, vamos lá. Vamos preparar para fazer a nossa leitura. Nós iremos iniciar o livro de Neemias, capítulo 1. Respira, toma um cafezinho. Vamos lá. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus, que escaparam. Só um momentinho, deixa eu ligar a luz aqui, para ficar legal. Aí. Que veio Anani em um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam,
e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disse-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante de ti, dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenastes a Moisés teus servos. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredires, e eu vos espalhei entre os povos, e vós vos converteis a mim, e guardeis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar em meu nome. Este ainda são teus servos e o teu povo que resgataste, com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração de teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer ao teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante a este homem. Então era eu, copeiro do rei. Capítulo 2. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto, vinha diante dele, e eu tomei o vinho, e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolados, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governantes da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vinham os governadores da além do rio, e dei-lhes a cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí à porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém.
estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo, e passei a porta da fonte, e o viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem, vedes nós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não esteja mais o opróbrio. Então lhes declarei: com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvido Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que isto és que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Capítulo 3. Dos que trabalharam na edificação dos muros. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram suas portas, e até a torre de Meá. Consagraram e até a torre de Ananeel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inni, e a porta do peixe edificaram os filhos de Senã, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baanã. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram os seus pescoços ao serviço do seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéias, e Mesulão, filho de Besodeias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Merotonita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador, daquém do rio. Ao seu lado reparou Ziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gidéias, filho de Arumaf, e defronte da sua casa, ao seu lado, reparou Atus, filho de Azabenés. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Assum, filho de Baate, Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Alós, maioral da outra meia parte de Jerusalém, e além de suas filhas. A porta do vale reparou a Anum e aos moradores de Zoanã. Estes o edificaram e levantaram as portas com as suas fechaduras. E estes seus ferrolhos, como também 1000 covados no muro, até a porta do montouro. E a porta do montouro reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral dos distritos, de Bet-Aquém. Este o edificou e lhe levantou as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Cos-Rose, maioral do distrito de Mispa. Este o edificou e o cobriu.
Ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, e até o viveiro artificial e até a casa dos varões. Depois dele, repararam os levitas Reum, filho de Bani, e aos seus reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele, repararam seus irmãos Vai, filho de Hanadad, maioral da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção defronte da subida para a casa das armas à esquina. Depois dele reparou um grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasib, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasib, até a extremidade da casa de Eliasib. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias e filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina, até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina, e a torre que sai da casa real superior que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaias, filho de Parós. Ora, os Netinins habitavam em Ofel, até defronte das águas para o oriente, até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção defronte da torre grande e alta até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois deles repararam Zadok, filho de Imer, defronte da casa. Depois dele repararam Siméias, filho de Sacanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selamias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Orives, até a casa dos Netinins, mercadores, defronte da porta de Mifcade, e até as câmaras do canto. E entre as câmaras do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Capítulo 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edficávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão a Cabalão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia os seus opróbrios sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiros, e não cubras a sua iniquidade. Me desculpe, e não se risque diante de ti seu pecado, pois que te irritam defronte das edificadoras. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e os Tobias e os arábios e os amonitas e os assobitas, asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as alturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear Jerusalém, e para os desviarem do seu intento.
Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. De dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleçam as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem o verão até que entremos no meio deles, e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornavam a nós, pelo que eu pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo, pela sua família, com a sua espada, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai por vós, vossa ira, vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha dissipado, o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e os couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocavam a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também, naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e para que de dia na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largavam os nossos vestidos, cada um com as suas armas à água. Capítulo 5. Os pobres murmuram contra os ricos e Neemias repreende os últimos. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tememos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos, para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos com os seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm a nossa terra e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um do seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus e nossos irmãos que foram vendidos a gente segundo nossas posses, e vós outra vez vendereis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós. Então se calaram e não acharam que nos responder. Disse mais: não é bom o que fazeis porventura, não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio, dos gentios e dos nossos inimigos. Também eu, meus irmãos, os meus moços, ajuro-lhes, temos dado dinheiro e trigo deixando este engano. Restituirei-eis hoje
vos peço as suas terras e as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do moço e do azeite que vos exigis dele. Então disseram: restituiremos e nada procuraremos deles. Faremos assim como disse. Então chamei os sacerdotes e o fiz jurar que faziam conforme essas palavras. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir essa palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram-se ao Senhor, e o povo fez conforme todas as palavras. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos. Nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe o pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, e também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Então, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma comprando, e todos os meus moços se juntaram ali à obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam. E de 10 em 10 dias, e todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Bom, chegamos ao final da leitura até o capítulo 5, lembrando que são 5 capítulos cada episódio, né? Devemos seguir essa regra para facilitar a nossa leitura e a nossa interpretação. Agradeço a você pela sua audiência, Deus te abençoe e vejo você na próxima. Até mais!